Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao 12º episódio do Resenha e Política Podcast, um programa criado com um só objetivo, que é aproximar você, cidadão, do representante político da tua cidade. Após finalizada a série de bate-papos com os vereadores e com o prefeito aqui do nosso município de Ascurra, nós convidamos um político representante do povo e bem conhecido na nossa região do Vale do Itajaí. Um político da cidade de Timbó, meu amigo que eu conheço há muito tempo e agora é vereador no seu município. Antes de apresentá-lo, eu sei que você está ansioso para saber quem é o nosso convidado e para ouvir o que ele tem a dizer, porque é um cara, vamos dizer assim, polêmico. Antes de apresentá-lo, eu gostaria de falar dos nossos patrocinadores, as pessoas que seguem investindo no nosso projeto. É uma alegria imensa ter o apoio de vocês. E os nossos patrocinadores são L2, Mídias e Soluções, Blumenau Multimarcas, Serra Fina Marcenaria, Arena Soccer, Bar e Lanchonete do Paulinho, Storm Energy Drink e Retífica de Motores Apiúna. Se você procura alguma especialidade dessas empresas que aqui estão, e também vai estar na descrição desse vídeo, o trabalho e a especificação dessa empresa, você procure essas empresas que você será muito bem atendido. Agora eu quero convidar e agradecer, primeiramente, o nosso convidado que veio agora à noite lá de Timbó para conversar, para se apresentar um pouco para a população, o vereador do município de Timbó, representante do PL, Flávio Ribeiro. Seja muito bem-vindo, vereador. Fica à vontade. Obrigado, Edson. Uma honra muito grande poder estar aqui. Fico feliz que seja a 12ª edição, porque se fosse a 13ª, eu levantava e ia embora. Não ia ficar aqui em hipótese nenhuma. Eu não sei se foi coincidência, se foi sorte, mas estou muito feliz por estar revendo o amigo aí de longa data. Trabalhamos juntos na delegacia de Ascurra, onde fizemos muita coisa. Lá em 2020. Faz tempo, né? Muito tempo. De lá pra cá, muitos cabelos brancos chegaram. Mas pra você, né? Pra mim, lógico. E agora, vereador do município de Timbó, eu sei que em 2020 você também tentou, não teve êxito e agora conseguiu uma boa votação. Exatamente. Na verdade, lá atrás, eu nem imaginava me envolver na política. Não era um sonho de vida, nunca foi um projeto meu, mas o destino acabou me levando para esse meio. Mas antes de tudo, gostaria de me apresentar. Eu sou Flávio Ribeiro, tenho 40 anos, sou cristão, pai, marido. Marido ainda não, preciso corrigir essa situação na minha vida, preciso casar, tô pretendendo casar esse ano ainda. Companheiro, então. Companheiro, exato. E nascido no interior do Paraná, tô em Santa Catarina. Qual cidade do Paraná? Ponta Grossa, Paraná. Eu também sou paranaense. Olha só, aqui na nossa região tem muito paranaense, né? Impressionante. A gente nunca fica desassistido quando percorre as nossas cidades. E fui morar em Porto União em 94. 94 até 2006 foi quando eu passei no concurso da Polícia Militar. E de lá para cá, minha vida transformou bastante. Acabei me afastando dos meus pais, apenas um afastamento territorial, mas emocional a gente ainda é muito ligado. E acabei caindo de paraquedas na cidade de Timbó, onde eu imaginava que ficaria pouco tempo até retornar a Porto União. Mas os nossos planos não são os mesmos planos de Deus. O destino traça outra. É exatamente isso. E acabei ficando por lá, na condição de policial militar. Logo após minha chegada, em 2006, final de 2006, conheci a minha atual mulher. Nós criamos um vínculo muito forte. Então manda um abraço para tua mulher. Josi, te amo. Yasmin, te amo. E aí nós estabelecemos essa união desde lá. E comecei a trabalhar na Polícia Militar até 2012, metade de 2012. Mas sabia que não era exatamente aquela profissão que eu queria, justamente porque eu sempre fui um cara muito gostava muito de confusão, de polêmica, e o militarismo não é muito disso, né? Sempre tive uma opinião muito forte. Ficou muito de castigo lá no curso. Graças a Deus não cheguei a ficar muito de castigo, nunca fui preso, nada, mas era um posicionamento que não era muito bem visto pelos comandantes, porque a gente não tinha muita autonomia. O soldado, ele recebe a missão e ele tem que executar, sem discutir. Mas por que você escolheu o militarismo lá no começo?
Eu não escolhi, eu fui escolhido por Deus, né? Eu tava muito jovem, 20 anos, 21 anos. Meu pai sempre incentivou a fazer concurso. Ele era analista judiciário do Tribunal Regional do Trabalho. E ele sempre orientou, aquela família tradicional, a mãe é professor, o pai é servidor público. Não, o filho tem que fazer... Tem que estudar, tem que fazer um concurso público. E acabou que eu fiz sem a menor pretensão e passei. Mas nunca foi um sonho, um projeto de vida. Apesar de que minha mãe fala que desde pequenininho eu falava, eu quero ser perícia. E gostava de ações. Mas a verdade, quando eu entrei na polícia, eu me realizei. Encontrei e entendi que aquilo seria o meu projeto de vida. Mas não necessariamente dentro da Polícia Militar. Sim. Mas é importante eu dizer que sou muito grato à Polícia Militar. Ela, apesar de eu já tinha 21 anos quando eu ingressei, mas foi ela que ajudou a moldar o meu caráter, o meu posicionamento. Muito do que eu tenho de cosmovisão hoje, a forma que eu enxergo as coisas, se deve àquele ensinamento que eles fazem na academia. Foram 9 meses, onde a hierarquia, a disciplina eram muito rígidas e isso contribuiu bastante para a minha formação, sobretudo profissional. Eu vejo que hoje muitos jovens batem cabeça justamente por não ter essa noção de o quanto é importante você respeitar a hierarquia e ser disciplinado em absolutamente todas as áreas da sua vida. E a questão da disciplina também me ajudou a ingressar na política, porque eu entendia que a política não era uma coisa que você vai aleatório e, vou tentar a sorte. Não é. Você precisa planejar, você precisa ser disciplinado. Não adianta se aventurar que não vai dar certo. Não é uma fórmula 100% fechada, mas eu tenho certeza, quando você planeja, quando você estuda e você se prepara, você vai conseguir alcançar. Sim. E na primeira vez, até quando eu me candidatei, lá em 2020, não tinha esse planejamento aprofundado, porque foi uma coisa meio aleatória. Eu era diretor parlamentar do Sindicato dos Policiais Civis e nós entendíamos que a segurança pública só era discutida durante as eleições, de 2 em 2 anos, quer seja eleição em nível estadual, federal, quer seja eleição municipal. Mas as pessoas que fazem as políticas públicas, elas não entendem absolutamente nada de segurança pública. É um papo demagógico para fins de angariar votos. Então, eu entendi lá no sindicato e nós entendemos de uma maneira geral que os policiais civis deveriam se envolver na política. Então, em 2019, eu havia convidado alguns colegas ali, inclusive vou mandar um abraço para o meu amigo Joselito, vereador, havia convidado ele à época para se candidatar, e ele falou que não era o momento. Também policial? Também policial civil, escrivão, aposentou-se há pouco tempo, e ele decidiu não ir, e eu falei, mas na minha cidade, Timbó, precisa ter alguém representando a Polícia Civil, afinal de contas eu estou tentando fazer com que isso ocorra no estado todo. E acabei me aventurando, eu trabalhava em Ascurra na época, morava em Timbó, então não tinha uma vida social muito ativa, mas ainda assim me dediquei amplamente à campanha, fiz uma campanha extraordinária, sem recurso nenhum, fiz 418 votos e ali eu entendi que na próxima eleição eu iria ganhar, porque teria um tempo para planejar e executar as ações. Então desde o fim da eleição de 2020 você já veio se moldando e se preparando para as eleições de 2024. Perfeito, foi exatamente isso. E deu certo, né? Porque fez uma votação expressiva. Foi uma votação muito grande, confesso que não imaginava. Como eu disse, eu estudei bastante a política e imaginava que ninguém ia ultrapassar a barreira dos 1.000 votos. Sim. Porque na eleição anterior havia um número maior de candidatos e a candidata que mais fez votação ficou ali próximo dos 1.000. Mas em virtude do trabalho, da confiança e do momento onde as pessoas entenderam que era importante escolher pessoas realmente capacitadas, eu tive o privilégio de fazer 1.131 votos, uma votação muito grande, sendo verdadeiro, sem prometer absolutamente nada para ninguém, sim, a não ser muito compromisso e trabalho duro. E uma das diferenças da eleição de 2020 para a de 2024 é que você, como acabou de falar, trabalhava em Ascurra, então não era muito visto, muito atuante lá no município, porque justamente tinha que se deslocar diariamente aqui para a cidade. E foi uma experiência extraordinária,
trabalho que eu tive aqui em Ascurra, trabalhei com uma equipe muito bacana. Quero também mandar um abraço aí para o meu amigo Mussi, o policial que fez muita diferença na minha vida, uma pessoa que eu aprendi bastante, apesar de pouco tempo de polícia na época. Então a gente fez um trabalho muito legal aqui. E o Mussi, além de policial, agora é atleta, né? Atleta, ele precisa ser atleta. Nós que estamos na polícia, a gente não pode esquecer que tem que estar bem preparado. A gente nunca sabe quando vai ter que usar o nosso preparo físico. É verdade. Ele não pode deixar na mão. Voltando um pouco, você falou que trabalhou na Polícia Militar, mas agora você é escrivão de Polícia Civil. Como que se deu esse teu ingresso da Polícia Militar para a Polícia Civil? Então, era uma vontade? Eu queria ser polícia, eu não sabia qual, eu sabia que eu não queria permanecer na Polícia Militar, porque eu gostaria de ter mais liberdade, mais autonomia para atuar, e acabei fazendo um concurso para agente de polícia e para escrivão. Naquela época a gente pôde fazer inscrição para os dois, passei nos dois, passei bem colocado para agente e não tão bem colocado para escrivão. Assumi, fiquei durante 6 meses como agente, fazendo academia, mas a questão salarial apertou um pouco, enfim, algumas coisas internas aconteceram, eu também saí, fiquei 9 meses estudando e logo em seguida me chamaram para escrivão, eu assumi, então desde 2013 eu atuo como escrivão, uma função que eu realmente me encontrei, porque ela tem uma parte muito teórica, absolutamente tudo que acontece numa delegacia de polícia passa pela mão do escrivão. E ele, ainda assim, quando quer e quando gosta, ele participa das ações policiais. Se quiser explicar um pouquinho, para quem não entende, para quem nem sabe o que um escrivão de polícia faz, se quiser explicar para a população. A verdade é que o escrivão de polícia ele é responsável por fazer absolutamente tudo. Chega o boletim de ocorrência, esse boletim de ocorrência já cai na mão do escrivão e é ele quem vai ter que analisar quais são os próximos passos, se vai precisar oficiar a polícia científica para fazer alguma perícia nos crimes que deixam vestígio, faz a intimação dos atores que fazem parte da investigação, tanto a vítima, testemunhas, requisita, através dos pedidos do delegado ali, faz a requisição operadora, enfim, é uma série de Então é o volante da delegacia. É literalmente o volante da delegacia. E os que gostam também têm alguma emoção de sair para a rua, ajudar nas execuções dos mandados de busca, apreensão, de prisão, de fiscalização. É muito trabalhoso, mas é muito gratificante. E apesar de que agora nós estamos num processo dentro da Polícia Civil de reformulação das carreiras, a tendência é que nos próximos anos, para você que está interessado em fazer concurso para essa área, a probabilidade de que haja a junção dessas carreiras, deixando de ser agente de polícia, escrivão de polícia e tornando-se oficial investigador de polícia. Será uma atribuição que mais robusta, digamos assim, que inicia e termina a investigação. Sim. Dentro provavelmente já vai oferecer um salário maior, né? Nós estamos brigando por isso. É por isso que eu faço parte do sindicato, hoje na condição de vice-presidente. É uma honra muito grande poder representar os policiais civis em nível estadual e também em nível federal, fazendo parte da Confederação Brasileira dos Policiais Civis. E a nossa briga é sempre essa: melhorar os salários, melhorar as condições de trabalho. Afinal de contas, a segurança pública é o que é no nosso estado, muito em virtude do trabalho e da dedicação que esses profissionais fazem em prol da sociedade. Show de bola. E atuando como policial civil, policial militar, tem uma carreira aí longínqua, né? Porque tem quantos anos? 40? 40 anos. Quantos anos de carreira entre militar e civil? Aí 18, 19 anos de carreira, é bastante tempo. Você tem alguma história? Eu sei que tem sigilo, né, por conta da profissão. Tem alguma história marcante que te marca, tanto na polícia militar como na polícia civil? Tem várias histórias que marcam positivamente, tem histórias que marcam negativamente. E não uma história específica, até em homenagem ao Maio Laranja, que é o mês que nós estamos hoje, Ascurra foi um município que me marcou muito pela quantidade de crimes envolvendo violência sexual, violência e exploração sexual infantil. Todos os crimes que envolvem criança, isso é muito chocante, sim. É muito marcante. Sobretudo depois que você vira pai, isso impacta bastante nas nossas vidas. Então, esse tipo de crime, ele acaba deixando a gente um pouco chateado, um pouco revoltado, inclusive, sobretudo com a legislação brasileira, sim,
onde faz com que os vagabundos continuem sempre a delinquir. Afinal de contas, o cenário é favorável. Você comete muitos crimes, mas a legislação ela é muito benevolente com os marginais, e eles sempre estão voltando a transgredir. Então, um dos crimes que me choca, e eu digo que é muito benevolente, porque um tipo de crime desse merece a prisão perpétua, se não a pena capital. Então você acredita que a solução para a solução desses crimes aí seria a prisão perpétua? A solução para esses crimes é colocar políticos que entendam que o bem principal é a vida, é a integridade física, é a saúde mental das pessoas. E você tem que proteger a vítima, não os vagabundos. Agora você vê um monte de pseudo-especialista em segurança pública se preocupando com o vagabundo. Ah, coitadinho, que a prisão está superlotada. E aí, parafraseando o grande Bolsonaro, é só não matar, só não roubar, só não estuprar, que você não vai preso. A gente não tem que se preocupar com quantos estão lá. A cela é feita para 4. Tem 12. Se tem 12, cabe 12. Que se lasque. A gente tem que se preocupar com as vítimas. Eu nunca vi o Estado se envolvendo e querendo saber como é que está a saúde mental da vítima. E muitas das vezes tá com o pau na vítima, né? Falando, mereceu. A gente criou uma cultura no Brasil da bandidolatria, que é sempre idolatrar o bandido e esquecer da vítima. A gente chega ao ponto de orientar como é que a vítima precisa se comportar quando vai andar na orla de uma praia. Ah, cuidado se tem uma corrente, você tem que cuidar se tem um relógio. Que é isso? Em países civilizados, isso aí é um absurdo. A gente acabou por banalizar a vida humana, a gente acabou por banalizar a violência, e não tá certo. Você vê países, me fugiu o nome agora, daquele país com um presidente ali que zerou o número de homicídios, faz 2 anos que não tem mais homicídio. Como é que ele fez isso? El Salvador, obrigado. Então, não tem fórmula mágica, não é construindo mais presídios, não é tratando a pão de ló o criminoso. Tá sujeito a essas penas, acabou, meu irmão. Acabou, o vagabundo tem medo de coisa séria. Não essa patifaria de redução de pena, de indulto de Natal, Dia das Mães. Não é isso que vagabundo tem medo. Às vezes o vagabundo mata a mãe e ainda ganha indulto de Dia das Mães. É o que aconteceu com a Suzane von Richthofen. É bizarro, mas é isso que aconteceu. E a gente fala isso rindo. Cara, é pra chorar, não é pra rir. E por isso é reflexo desses políticos, e aí é por isso que eu me envolvi na política, porque eu tava de saco cheio de olhar, de rir e de tornar a política risível. A política não é risível. A política é séria. Precisa de pessoas sérias que tenham coragem para se posicionar. E o politicamente correto acabou destruindo a nossa nação. Você não pode mais falar que o branco é branco, que o preto é preto, que o gordo é gordo, porque o politicamente cancela. O que é isso? E eu trouxe um lema para a política que é defender a verdade a todo custo. A verdade ela precisa ser fortemente levantada. Serviço prestado à mentira, você não defender a verdade, pô. Se eu não defendo, sim, eu tô prestando serviço à mentira. Então, esses são os motivos, ou o principal motivo que te fez, então, entrar na política e tentar fazer a diferença, mudar essa mentalidade e também a legislação. A gente sabe que mudar a legislação em nível federal ela é muito difícil, porque exige um conjunto de fatores, um conjunto de vontades que muitas vezes não está na mão de um político. Você vê que Santa Catarina se destaca pela qualidade dos deputados federais, pela qualidade dos deputados estaduais, mas em nível nacional a gente não consegue fazer muita coisa, justamente porque o sistema político em nível federal, ele é feito para que alguns estados do país tenham mais força. Mas foi para isso que eu me candidatei. É isso que me move, é tentar mudar a minha rua, o meu bairro, a minha cidade, o meu estado. É isso que me move. E mais do que isso, é ser um exemplo, principalmente para os mais jovens. Eu quero que a minha filha olhe para mim e se inspire em mim. Eu quero que o moleque da rua olhe para mim e se inspire. Assim como eu me inspiro em algumas pessoas, em alguns seres. Eu me inspiro primeiramente em Jesus Cristo, que foi a pessoa que veio para esse mundo para nos ensinar
o verdadeiro significado do amor, que deu a sua vida por nós e que dava a sua vida constantemente pelas pessoas, ajudando. É obviamente que eu não sou Jesus Cristo, é obviamente que eu sou um cara pecador, mas é nele que eu me inspiro todos os dias. É o teu espelho. Exatamente. E eu quero, assim também me inspiro em alguns políticos. Nicolas Ferreira é um cara sensacional, que vem fazendo um trabalho extraordinário, Marcel Van Harten. Então são pessoas que eu olho e me inspiro, e eu, em nível local, é claro que eu quero ser uma inspiração para as pessoas, para que elas parem de estigmatizar a política e achando que essa zona que existe hoje é normal. Não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Em um país sério, que quer ser um país primeiro mundo, não é normal. Sim. E lá no município de Timbó, agora vereador, 5 meses de mandato, isso? Quais são as principais atuações e bandeiras levantadas pelo Flávio lá em Timbó? As minhas bandeiras é defender a segurança pública, é a principal, e quando eu me candidatei eu tinha algumas ideias, e desde sempre eu falei que isso não depende exclusivamente de mim, eu preciso fazer com que as pessoas despertem um olhar para essas situações, mas basicamente e importantes, escola cívico-militar. Parece que as coisas estão bem alinhadas já. Conversei com o Renato Dall'Abono, o prefeito Flávio Bussi, um entusiasta também. Me parece que está tudo bem encaminhado para que isso seja implementado ainda esse ano, mais tardar o início do ano que vem. E a implementação da Guarda Municipal Armada. Ainda não estou convencido aí com o prefeito, falou que não vai fazer isso no mandato dele. Eu entendo que Timbó, pelo porte que tem, já merece uma Guarda Municipal Armada. Isso já está previsto na lei orgânica do município desde a década de 90, mas ainda nenhum político ou nenhum prefeito se interessou por tirar isso do papel, alegando que isso tem um alto custo para o município. Mas só quem foi vítima de violência sabe que a sua integridade física, a sua integridade mental não tem dinheiro nenhum no mundo que pague. Sim. Nossa cidade é uma cidade rica, com uma arrecadação grande, daria para fazer esse investimento. Enquanto eu não consigo fazer isso, eu tenho me dedicado muito para melhorar a segurança pública através das minhas atuações, através de uma grande rede que a gente vai formando de pessoas que confiam no nosso trabalho e vão fazendo as denúncias. E assim a gente estabelece, eu tenho uma parceria muito grande com os delegados. Quero mandar também um abraço, não podia deixar de esquecer os meus chefes, né, o delegado Ismael e o delegado Aderlan, que chegou há pouco tempo. Eles têm um olhar muito sensível para essa questão, apesar da nossa atuação ser investigação. Sim. Eles sabem da importância que a gente tem também na prevenção ao crime, participação de algumas ações. Domingo agora nós participamos de um simulado de prevenção a desastres naturais promovidos pela Defesa Civil. Então a gente tem atuado em várias frentes, mas sempre olhando com um foco principal para a segurança pública. Obviamente que nas condições de vereador as pessoas nos acionam por causa de buraco na rua, para instalação de uma lombada, cachorro solto, absolutamente tudo que você imaginar. E uma bandeira muito forte que me tocou nesses últimos 5 meses foi uma mudança de percepção que eu tinha com relação às pessoas usuárias de drogas, aos moradores de rua. Eu iniciei para fazer uma análise dos moradores de rua e como é que a gente faria para tocar aqueles vagabundos dali. Mas a verdade é que quando você vai e começa a conversar com a pessoa sobre uma outra perspectiva, você vê que tem muitas pessoas que querem ser ajudadas. Hoje mesmo, estava de manhã conversando com uma família, onde o homem, né, 32 anos, ele estava cansado, era usuário de cocaína, há 3 meses estava usando crack e ele queria se internar. Queria internação, mas o Estado não consegue prover isso para ele. Sim. O Estado, em nível nacional, ele se preocupa muito com o consumo de uso de drogas em níveis aceitáveis. Isso não existe. A tolerância tem que ser 0. Enquanto a gente adotar essa política permissiva, a gente vai ver cada vez mais famílias sendo destruídas. A gente precisa entender que a droga, ela faz mal. E o Estado precisa combater isso ela como tal. Não permitindo, não criando cartilha. A gente chegou ao cúmulo de ter uma cartilha ensinando crianças a como portar drogas.
Essa cartilha seria premiada pelo Ministério da Justiça, e aí gerou toda uma comoção e impediu que acontecesse. E vai ter muito petista aí, Jaguara, que vai dizer que é mentira, que é fake news. Não é fake news. É isso que o governo quer. O governo da esquerda, ela quer destruir as famílias. E ela destrói as famílias de várias maneiras diferentes. Acabando com a fé, destruindo as famílias, não querendo que a família seja do modelo tradicional, que não se tenha mais os valores cristãos que fundaram toda a sociedade ocidental. E as drogas é só mais uma das porcarias que eles querem inserir para acabar com a família, é isso aí. E lá no município de Timbó, Flávio, você já falou de alguns problemas relacionados à quantidade de moradores de rua, a necessidade de uma segurança pública mais qualificada, mas quais são os principais problemas, além desse que você classifica como sendo os principais desafios lá da cidade de Timbó? Eu vejo que é justamente o aumento no consumo de drogas, do crack. O crack está se espalhando relacionado à segurança pública, porque os órgãos eles são muito efetivos. Apesar do baixo número de policiais, tanto civil quanto militar, a efetividade é muito grande, porque as pessoas são ordeiras e elas nos ajudam bastante. Mas a quantidade do número de usuários de drogas e aí tudo o que acarreta em virtude do uso de drogas, furto, tráfico, roubo... Porque a droga em si é a porta de entrada para tudo, né? É o combo, cara. A droga nunca vem só com um cigarrinho de maconha. Nunca vem só uma pedrinha de crack. Ela vem com um combo que gera a violência e a violência ela tende a aumentar. Então, essa é a minha grande preocupação. É por isso que eu defendo tanto a Guarda Municipal Armada. Porque é através da prevenção e da ostensividade que a gente consegue trazer uma sensação de segurança grande. Sim. A investigação é extremamente importante, mas a prevenção é fundamental para que a gente tenha um ambiente saudável para a criação dos nossos filhos, para o estabelecimento dos comércios, das empresas, para que você possa andar tranquilamente pelas ruas. A gente ainda tem isso na cidade. E o principal problema que está empacando esse projeto da Guarda Municipal Armada há muito tempo em Timbó o faz me rir, é sempre assim, falta no serviço público é como a tua casa. Obviamente que numa proporção muito maior. Os recursos eles são limitados, mas as necessidades elas são ilimitadas. Você quer, às vezes, precisa fazer a manutenção no teu carro, Sim. Você precisa fazer a manutenção na tua casa, precisa comprar alimento, pagar a luz, e você não tem recurso para isso. Você tem que optar, eu quero muito trocar de carro. Eu vou ter que fazer algumas economias. No município é a mesma coisa. Então você precisa estabelecer prioridades. Enfim, é questão de prioridades, escolhas, porque cada escolha é uma renúncia. A partir do momento que decidir contratar mais servidores para fazer a segurança pública, muito provavelmente vai ter que optar por tirar recursos de algum outro setor. É natural. Sim. Por mais que agrade um, vai desagradar o outro. Não tem a menor dúvida. E há uma falsa percepção, lá nós temos os agentes de trânsito, as pessoas têm a falsa percepção que estabelecer a Guarda Municipal Armada é dar uma arma pro azulzinho, como eles chamam. E não é nada disso. Aliás, é muito diferente. Quando você decide trazer a Guarda Municipal Armada, você abre um concurso específico, cria-se um teste psicotécnico bem definido para o perfil do profissional que você quer. Não é qualquer pessoa que vai... Não é qualquer pessoa. Obviamente que não é qualquer pessoa. E, além do mais, esse camarada vai passar por um curso de formação. Geralmente, os cursos de formação das guardas municipais em Santa Catarina acontecem na Academia da Polícia Civil aqui de Santa Catarina, com os melhores instrutores, uma capacitação absurda. E aonde você vai, nos municípios que tem a Guarda Municipal, é só elogios. Claro, só elogios não, porque a polícia, você só... polícia e Deus, você só quer quando você está em apuros, né? Você não lembra deles quando tá tudo bem. Mas, via de regra, é um atendimento de excelência e as pessoas costumam elogiar bastante a sensação de segurança que eles trazem. Você acabou de elencar aqui para nós o principal desafio, a principal dificuldade da tua cidade, que você acha que nesse momento merece uma atenção maior pelo Poder Executivo. Mas em contrapartida, Flávio, você falou dos desafios, mas o que em Timbó tem na cidade de Timbó que te traz mais orgulho? É o povo.
Povo timboense. Não tenho a menor dúvida que a qualidade do povo timboense é muito acima da média. Na verdade, de todo o Médio Vale do Itajaí. É um povo muito ordeiro, é um povo muito trabalhador, é um povo que está disposto a estender a mão. E eu vou dar um exemplo muito claro disso. No sábado, eu e o meu amigo Lucas Greter estávamos rodando pela cidade ali, fazendo algumas fiscalizações, olhando alguns bairros, e quando eu deixei o Lucas em casa, era umas 8h30 da noite, estava indo ao mercado comprar alguma coisa, encontrei em uma esquina um senhor, não sei quantos anos ele tem, deve estar ali, não vou falar a idade dele, não ficar chateado, mas é um senhor, e ele estava cuidando do jardim que ele havia adotado, um canteiro, um trevo. Ele havia adotado aquele trevo e plantado. Tava um espetáculo, uma coisa mais linda. 8h30 da noite fazendo isso, regando o jardim. Então, pô, como é que você vai dizer que o melhor da cidade não é o povo? É evidente que sim. Claro que é cercado de belezas naturais, claro que tem empresários extraordinários. Rica, né? Uma cultura riquíssima. E recebe todo mundo de braços abertos. E uma coisa que me indigna muito é dizer que o povo catarinense é preconceituoso. Isso é a maior calúnia, maior idiotice ou bizarrice que alguém pode falar. Eu sou de fora. Eu conheci muitas pessoas que foram abraçados. É um povo desconfiado. Sim. É um povo que demora que você tenha a confiança dele. Mas a partir do momento que você tem a confiança, você tem tudo com essas pessoas. Então, todos os moradores de Timbó, eles me encantam dia após dia e sou um fã incondicional da cidade. E além, então, de policial civil, de vereador, você também é, como pode dizer, influencer. É isso? Na verdade, como eu falei, eu tento influenciar os mais jovens, mas nunca me intitulei influencer e nem tenho essa pretensão. O que eu tenho feito a minha grande preocupação era como é que seria dali a 4 anos, quando eu concluísse meu mandato. Eu ia olhar para trás e falar o quê? Qual é a marca que eu deixei? Eu sempre trabalhei muito, mas, via de regra, as pessoas não sabem o que você está fazendo. E eu entendi que a maneira que eu tinha para prestar contas, porque na condição de político, sou um servidor público e devo prestar contas do trabalho que eu estou fazendo. Ao invés de toda terça-feira na Câmara de Vereadores ler um texto chato pra caramba, porque fiz um requerimento, porque fiz um pedido de providência... Pô, eu vou divulgar nas redes sociais o que eu tô fazendo. E não é todo mundo que acompanha a sessão e não é todo mundo que entra no portal da Câmara para ler. O trabalho do vereador é muito mais do que aquela sessão na terça-feira, é muito mais do que aquela comissão na quarta, ou na quinta, ou na sexta. Esse é um trabalho muito pequeno, é uma fatia muito pequena. O nosso trabalho começa cedo e termina tarde da noite. Isso de qualquer político. E o grande desafio do político atual é saber se comunicar. Sim. E eu não estou falando que eu sei, mas eu estou me comunicando do jeito que eu sei. E eu não me importo muito com a opinião das pessoas, no sentido de, tá legal, não tá legal. Eu me importo com a verdade. Você mostra a verdade, o que você está fazendo, independente do que vão dizer. Exatamente. O que falta muito hoje nas pessoas é honestidade intelectual. Então eu estou fazendo aquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho convicção, aquilo que eu me propus para os meus eleitores. Eu sei que uma boa parcela vai ficar descontente, mas se as pessoas que realmente me conheciam estiverem contentes com o meu trabalho, o meu objetivo foi alcançado. Deve ter aqueles que falam que é só mídia, né? Sim, não tenha dúvida. É militante da internet. E, rapaz, Não tá nem aí. Eu ia falar outra coisa, mas não tô nem aí, cara. Não tô nem aí. Olha só, quando eu saio da terça-feira da Câmara de Vereadores e já tem um petista azucrinando nas redes sociais, a minha missão tá cumprida, cara. Eu fico muito feliz. A galera começa a me mandar no Instagram, fulano ali tá falando, deixa eu ver quem que é. Essa figuraça aqui, esse canhotão. Rapaz, é pra isso que eu entrei na política. É pra isso, é pra deixar o petista, o esquerdista descontente.
desconcertado, desconfortável. E eles vêm diretamente falar com você ou comentam? O diabo sabe pra quem aparece, né? O diabo sabe pra quem aparece. Eles vão falando pra longe, pelas costas, mas diretamente ninguém vem. Eu sempre fui muito respeitoso. Eu gosto muito das opiniões diversas. Mas quando eles vêm falar comigo, eles não... Aliás, o mundo nas redes sociais é assim. Pô, se eu não te conheço, ou te conheço, tô longe, a gente costuma ser muito raivoso um com o outro. Mas quando tá frente a frente, as coisas são bem mais tranquilas. É que nem você tá de carro, andando, pô, perdeu a cabeça, xingou, gritou. Mas se você esbarra com alguém andando, você não vai xingar o cara, gritar, você vai pedir desculpa, vai ser cordial. E eu acho que a internet ela tem esse poder de deixar as pessoas com a testosterona um pouco mais alta, mais agressiva. Tem aqueles que viram uns leãozinhos de internet. Mas são... Nós vamos transmitir aqui um pouco da tua atuação pelas redes sociais através do teu Instagram, para esperar um pouco? Vamos esperar. Essas atuações, elas começaram bem por acaso, na verdade. Não as atuações em si, mas as divulgações. Ali, ó. Qual que é? Não é qualquer um. Lá na sua vila. Vai, peraí. Esse aqui, né? Deixa eu botar o som aqui. Sala grávida. Tem bastante coisa aí, rapaz. Até quando olho assim, eu me impressiono, porque não... Pra quem tá assistindo agora, já, se eles quiserem acompanhar na íntegra aí... Flávio Ribeiro PC. É aí que a gente tá divulgando todo o trabalho que é feito, conversando a respeito das polêmicas. Nós vai ver, tem alguma coisinha do sindicato lá onde eu trabalho. A política realmente ela dominou a minha vida, rapaz. Esse aqui é bom. Aquele ali foi um... Esse é o primeiro vídeo que eu falei. Ali eu tava indo trabalhar, um sábado normal, prestar um serviço numa sociedade lá, um jogo de futebol, eu trabalho como mesário, faço meio de tudo. Aí passei o cara, eu vi quando eles pegaram um beck em cima do ponto de ônibus, estavam em dois. Aí um foi para um lado, o outro veio para o outro. Eu fiz a volta na quadra e aí... A moeda que a gente acabou de ver agora no vídeo tem se tornado cada vez mais frequente na nossa cidade. E aí, pô, o cara tava fumando um beck, cara, à tarde, no centro da cidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Como se estivesse na casa dele. Como se estivesse na casa, exatamente. E aí... Pô, primeira coisa, né? Aí eu deixo de ser o cidadão, o vereador, no caso de flagrante, é policial. Ou polícia, mão na cabeça, solta o beck, vai pra parede. A gente não pode normalizar essas condutas. Aí o cara, sou trabalhador. Meu irmão, ninguém tá falando que você não é trabalhador, mas tu tá agindo como criminoso. Por mais que o STF tenha dito que não é crime, porque blá blá blá. Não houve nenhuma legislação nesse sentido. Aos olhos da imensa maioria da população, isso é errado. E eu não posso permitir que uma cidade em que a minha filha, com 8 anos, está andando, que a gente quer sair e passear, vem um vagabundo e fica usando essas porcarias em plena luz do dia. Não posso permitir. E eu acho que todo homem, na condição de pai, de cidadão, deve agir da mesma maneira. Claro, não vai sair abordando, mas sim, repreenda. Pô, cara, pelo amor de Deus. Conscientizar, né? Conscientizar. Não sei de que maneira, mas eu tenho pensado em algumas propostas de convidar uma meia dúzia de pais meio maluco para fazer uma conscientização mais efetiva. É brincadeira, né? É brincadeira. E saiba que tem bastante gente querendo fazer isso, mas tem que dar uma controlada, né? Conscientizar com o porrete. É o que dá vontade. Pô, o poder público gasta milhões para construir uma praça legal, decente, onde as pessoas podem ir com seus filhos aproveitar. E aí vem o Zé Droguinha com a sua maconha, com a sua cachaça e quer dominar aquele espaço e achar que ninguém pode falar nada. Pô, não é por aí. Constranger as famílias e... É exatamente isso. E como é que você faz quando você se sente constrangido numa situação dessa? Sim. Você tem que constranger também. A gente tem que entender, na condição de pai, que não é normal. Claro, as pessoas têm medo de se envolver. Sim. E é por isso que a gente faz as fiscalizações para mostrar que ali não é o local adequado. Tem mais algum vídeo aí, mais algum caso aí que você gostaria de destacar?
Rapaz, essa foi um dos primeiros que eu divulguei ali. Foi uma edição sofrível, gastei toda a minha energia para fazer essa edição. E aí, um que deu bastante repercussão foi a questão da mulher grávida, que era usuária de crack também há bastante tempo. Pô, eu queria chamar o meu amigo Lucas aí para participar aqui do bate-papo. Pode ser, não? Vem aí. Cheguei. O Lucas é um parceirão que tem me ajudado muito nessas fiscalizações, tem feito as gravações ali para mim, as edições de vídeo, tem me dado dicas valiosas de como comunicar com o público. É o chaveirinho do Flávio. Boa noite. Isso aí esse é o irmão que Deus me deu. Se apresenta aí pra população então, Lucas. E aí, galera, beleza? É pra aquela? É. Eu sou meio nervoso em falar em público. Então, a gente começou na verdade, vamos falar um pouquinho de Fala anos aí. atrás. O Flávio, quando eu tinha, sei lá, 10, 11 anos, eu andava de moto. E aí, um dia 10 esse maluco quis fazer trilha de moto e aí o meu pai falou se eu emprestava moto e tal. Óbvio que eu emprestava. E daí eu lembro dos flash, daí como ele era... ciclo, sabe? Moto grande. E aí, meu sonho sempre foi ser policial. Então, querendo ou não, meu padrinho é primeiro sargento da Polícia Militar de Santa Catarina. E era o meu exemplo, né? Como a gente sempre fala, o Flávio e o ídolo é Jesus. Mas ele é um exemplo pra gente. E aí eu olhava e falava, daí a gente quer ser polícia e tal. Tanto que esse ano eu vou prestar o concurso para Polícia Civil, passar em nome de Jesus. E aí começou a história, daí na eleição ele tava fazendo uns vídeos lá sozinho, porque acho que o cara abandonou ele. Você trabalha com marketing. E aí eu tenho empresa de marketing. E aí eu mandei uma mensagem pra ele, ó, teus vídeos estão muito ruins. Eu vou ali na tua casa e a gente vai gravar uns vídeos pra botar na campanha. Se quiser falar da tua empresa aí, solta R$50 na mesa e tá tudo certo. Não, mas tá tudo certo. É low profile. E aí, falei isso pra ele, então na última semana de eleição, aí a gente desceu vídeo todo dia, e uns vídeos que deram bastante visualização lá em Timbó, mesmo no orgânico, nada de tráfego. E aí agora, há pouco tempo atrás, a gente tava junto, a gente é legendário, então a gente tá sempre junto. E aí eu falei pra ele, cara, por que a gente não faz umas rondas de fiscalização? E ele já fazia, mas ele não gravava. Aí ele falou, tu tem coragem? Eu falei, eu tenho, tu tem? Daí ele falou, eu tenho. Daí a gente começou nisso aí. Então juntou o útil ao agradável aí. É isso aí. É isso aí. O Lucas é um parceiro, um cara que às vezes a gente cansa muito, né? Sai cedo e volta tarde. E eu tenho compromisso praticamente todos os dias da semana. E ele não me deixa descansar nunca, cara. E pra você que tem uma responsabilidade muito grande, além de ter uma vida profissional muito séria, agora uma vida política também comprometida, é muito bom ter uma pessoa. Não tenho a menor dúvida. E é um cara que me traz o sentimento verdadeiro das pessoas. O que as pessoas estão falando, Sim. o que está preocupando, o anseio. Porque não é um profissional, apesar dessa admiração que ele tem pela polícia, não é polícia, e tem esse sentimento, não, ó, pô, aqui tá ruim, aqui pode melhorar e tal, então ele me dá muitas dicas. Mas voltando para esse vídeo ali, cara, são sempre denúncias das pessoas. Nesse vídeo, eu estava na Câmara de Vereadores, se não me engano, era uma quarta-feira, terça-feira de manhã, uma mulher grávida também, falou, Flávio, ó, tem uma mulher seminua na rua, e tá sob efeito de drogas, cara. Alguém precisa fazer alguma coisa. E sempre o pedido vem assim: alguém precisa fazer alguma coisa. Eles vêm no vereador, graças a Deus, eles veem isso em mim de alguém que pode fazer alguma coisa. Eu digo para as pessoas: o vereador tem pouquíssimo poder. Sim. A gente não pode fazer quase nada, a não ser ir até o local, ouvir falar e procurar os meios fazer adequados. As primeiras movimentações ali para a solução. Então essa mulher, ela tava grávida aí de 30 e poucas semanas, cara. 30 e havia passado a noite inteira usando crack. Tava numa síndrome de abstinência muito forte, tentando se prostituir para ganhar um dinheiro, um determinado valor. E não queria de forma nenhuma ajuda.
Ela não queria, e eu não sabia o que fazer para ajudar ela, como é que eu ia fazer para botar ela dentro do carro. Como é que ajuda quem não quer ser ajudado, né? Como é que ajuda? Mas para te falar bem a verdade, a minha preocupação maior era com a criança. Eu queria ajudar essa pessoa que estava indefesa dentro dela, que não tinha como ser ajudada através dela. Pelo contrário, ela estava só prejudicando. Aí eu vi que quando eu cheguei ali, ela estava tentando fazer um programa, o cara com o carro saiu. Eu pensei, ela não vai voltar, porque, pô, a mulher estava num estado lastimável. E, infelizmente, ou felizmente, não sei, ele retornou porque ele queria fazer o programa com ela. Só que quando ele me viu, ele parou o carro um pouco mais adiante. Falei, cara, vou conversar com ele. Ainda vendo a mulher nessas condições e ainda grávida. Ela me falou, ó. Exatamente nessa situação, né? Foi decidido. Exatamente. Ela me falou, ó, saia daqui que você tá atrapalhando meu programa. Ele só foi ali buscar a camisinha e já vai voltar. Meu Deus. Falei, não, cara, ele não vai voltar. E ele voltou. Aí eu falei, pô, e agora, cara? Eu fui lá conversar com ele. Falei, meu irmão, pô, tu vai fazer programa com ela? Ele, pô, eu ia. Falei, tu é casado, né? Ele, sou. Então faz o seguinte, cara, essa mulher tá grávida e precisa de ajuda. Me dá esse dinheiro que você ia dar pra fazer programa com ela e eu vou dar esse dinheiro pra ela pra poder levar ela até a Secretaria de Saúde. E aí ele, tá bom. Aí me deu 40 reais, eu acho, 20, 40, não lembro. Eu acho que foi 40 reais. E aí eu falei pra ela, ó, eu vou te dar esse dinheiro, mas você vai ter que entrar comigo. E aí você compra o que você quiser, cara. Sim. Não me importa, mas precisa ir lá pra gente ver como é que tá esse bebê e tal. Ela comprou o corote dela, o cigarro, que ela tava com uma abstinência muito grande. Nós levamos ela até a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Saúde fez os encaminhamentos para que ela fosse ao hospital, fizesse o exame, para ver como é que estava o bebê. Só que não existe uma política pública que permita que ela ficasse internado. Cara, no estado desse, mais uma vez, se fosse um país sério, ela ficaria internada compulsoriamente. Ela ficaria internada até que o filho nascesse. Ela tinha que ser submetida a um tratamento rigoroso de desintoxicação. Isso não acontece. Então, ela é obrigada, os profissionais de saúde são obrigados a liberá-la. E atualmente você tem notícias? Ela, não ideia, cara. É só pra... Essa mulher dela ficou no hospital, ele levou ela lá, ela ficou no hospital. Aí, 4 horas da tarde, eu tava passando no centro. Aí eu vi a ambulância no posto, 4h15 era. Vi a ambulância no posto, aí eu olhei a mulher lá dentro da ambulância. Aí encostei o carro e tal, fui lá conversar com o Damaia, que é um... Ele até trabalha aqui no SAMU também, o cara é muito bom. E ela tinha fugido do hospital. Meu Deus. Então, assim, é uma pessoa que não é dona de nada das condições mentais dela, é tudo... Mesmo vocês se esforçando em ajudar, ela ainda a mente não... Do hospital, claro, esse é um poder destrutivo das drogas, né? E a gente... Por que eu bato tanto nessa tecla de não permitir ou de lutar com que as pessoas não usem maconha? Eles falam, pô, cara, mas é só uma maconha, isso não dá nada. Cara, dá. O álcool é uma droga que tem um potencial para permitir com que as pessoas entrem em outros tipos de drogas. E aí, cara, é aquele clichê. Potencializa o crime, né? É o clichê, cara. É a porta de entrada. Pô, você não vai começar usando crack, você não vai começar usando cocaína. Você vai começar tomando uma cervejinha, tomando uma cachaça. Aí você vai começar fumando um cigarro, fumando um beck. É clichê, mas é a mais pura verdade, cara. Por mais que as pessoas possam titular de qualquer coisa que seja, mas é isso que acontece. E quando a gente faz essa prevenção, essa fiscalização dos usuários de maconha ali, eu tô visando a tentar diminuir que a pessoa seja desgraçada miseravelmente dessa forma, cara. Ela chegou no pior estágio que o ser humano pode chegar. Ela tá se matando aos poucos. E não bastasse isso, tá matando esse ser inocente que tá no ventre dela. E que ela não tem nenhuma importância pro bebê. Zero. Já se passou tempo suficiente para o bebê ter nascido. E não me admira que ela tenha, sei lá, feito o que com esse bebê, cara. Não me admira, porque é uma pessoa que tá visivelmente fora de controle. Então esse... E que não quer tratamento. Claro que não quer, claro. E por essas condições, né, por viver nessas condições, a criança pode nascer com algum problema de saúde? Não tem a menor dúvida, não tem...
vai nascer com vários problemas. Sim. Pode não ter um problema visível de saúde, pode não ter um problema aparente, mas eu tenho certeza que os danos neurológicos dessa criança são irreversíveis, cara. Então, e são sempre denúncias que vão chegando pra gente, não é uma coisa que acontece por acaso. Claro, eventualmente, que nem aquele caso do cara com a maconha, me deparei ali com ele, mas na imensa maioria das vezes são denúncias, e a gente não tem braço para chegar em todos os lugares. Tenho conversado muito com o assistente social, com a Secretaria de Saúde, e enfim, a gente tem trabalhado. Fico feliz que as pessoas estejam me reconhecendo na cidade como uma pessoa capaz de capitalizar e tentar resolver esses problemas, mas a verdade é que é uma tarefa muito difícil, muito árdua para quem realmente quer fazer alguma coisa. Sim. E é uma pena, né, que você tenha que se expor desta maneira e fazer um trabalho desse que, às vezes, que é um dever, na verdade, do governo federal. É uma pena, mas eu gostaria de te parabenizar. Obrigado. Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho. Eu acredito que já está... já pode estar colhendo frutos, né, de pessoas que assistem os seus vídeos e se conscientizam. Então, que queira Deus que realmente isso esteja acontecendo, cara. Eu acredito que sim. Eu espero que... eu não gosto nem que minha filha assista esse tipo de coisa, sim, mas a verdade é que precisa ser introduzido aos poucos, sim, na nossa realidade social, e ela precisa entender os danos que as drogas podem Vamos comentar sobre mais um vídeo aqui, o último vídeo. O preto. Essa parte a gente corta. Vamos pegar aqui. Mas dá pra passar, pô, pra pagar a pizza aqui pra gente jantar. Nossa. Esse eu já cancelei. Esse é isso aí. É só aproximar? É só aproximar. Crédito. Esse aqui já é jogado fora. Pela comida foi bom pausar um pouco. Claro. Então vamos passar aqui o último vídeo, Flávio. Não, acho que tem muito. Sim, mas... Nossa, tem muito conteúdo bom. Perceba. Aqui é uma situação relacionada ao morador de rua. O cara tem 35 anos, desde os 18 é usuário de crack e não quer ajuda. Ele acha que tá bom ali do jeito que ele tá vivendo. Ele contou uma situação inusitada pra gente, falando que o maior sonho dele era voltar com a mulher dele, com a ex-mulher que ele amava tanto. E aí eu questionei, cara, mas se você fosse a tua ex-mulher, tu voltaria? Sim, eu vou. Pô, olha a condição que o cara tá vivendo, olha a condição de higiene que ele tá, e ele acha que... A mente tá tão, viciada que acha que isso é normal. Não dá pra entender, cara, o que tá acontece. No auge ainda. Não dá pra entender o que acontece. E assim, ó, esse cara, o pai dele é um cara lá de Timbó que... Esse cara já incomoda há muito tempo lá em Timbó. E a galera já sabe mais ou menos quem é a família, onde ele mora. O pai dele não aceita ele, sim, porque ele incomoda tanto que chega a incomodar os moradores que moram de aluguel. Sim. Então, ele incomoda a própria família, teria um teto para morar e mora na rua por opção. Ele é usuário por opção. Tanto que, posteriormente, esse dia aí, eu parei na rua, encontrei com ele. Eu falei, fulano, vamos, como é que tá e tal? E essa bicicleta aí é roubada? Porque ele dá todo dia com uma bicicleta diferente, né? Ele, não, minha namorada que me deu e tal. Tem o DNA da polícia esse aí, ó. Tem. Não, ele gosta, ele tem que dar uma segurada. Fala, não, pô, peraí. Eu tô aqui na condição de vereador, não é de polícia, relaxa aí. E aí, mas aqui eu tava de cidadão, né? Mas se você tá estudando, sabe que qualquer do povo pode prender, né? Com certeza. Aí, eu pedi pra ele, e aí eu bati na tecla. É que nem quando a gente fez isso aqui, a gente quis mostrar que não é na condição de policial ou de cidadão. A gente foi ali na condição de policial ou vereador. A gente foi na condição de cidadão. E daí eu pedi pra ele, falei, cara, tu não quer se internar? A gente dá um jeito, a gente te ajuda, a gente... Não. Qual que é o motivo dele estar usando droga agora? Porque tempos atrás ele queria se matar. E aí ele falou que o médico dava muito remédio pra ele e dopava ele. E ele não se sentia bem, ele não se sentia homem, ele falou pra mim. Logo, ele pensou, daí quando ele voltou a usar a droga, o crack, ele se sentiu um herói.
E daí ele falou que agora ele tá colocando a cabeça dele no lugar. Então ele vai usar a droga mais esse ano, e ano que vem dele quer se internar, ele falou. E a gente sabe que não é isso que vai acontecer, né? Vai chegar ano que vem, ele vai adiar. Se ele chegar no ano que vem, né? Se ele chegar no ano que Rapaz, vem. mas esse tipo de gente dura, cara. Eles têm um, sei lá, não dá de entender. E esse outro senhor aqui, ele já tem 60 e poucos anos, e ele, tempos atrás, sofreu um acidente, atropelado, e machucou a perna. Então ele manca um pouco. Ele não volta a trabalhar porque ele tem problema na perna, mas usar droga, roubar e avacalhar, ele... Pra fazer o que não presta, tem uma A série galera de desculpas, cara. Uma série de desculpas. Você não tem, infelizmente. Então, assim, é um cara... E tu vê todo dia andando na rua, de bicicleta, caminhando. Como Timbó é uma cidade muito grande, a gente consegue ver ele... A realidade, né, de Timbó, às vezes, não é a mesma realidade aqui do nosso município, que é pequeno, que também tem, você, mais do que ninguém sabe, trabalhou aqui efetivamente tentando solucionar crimes como escrivão, mas Timbó é uma cidade que dá quantas as curras? Umas 5, 6? Mas ainda é uma cidade pequena, gente. Mas é uma cidade relativamente pequena. Claro, aqui você acaba conhecendo todo mundo, literalmente, né? Lá a gente ainda se conhece muito pelos nomes. Sim. Claro que é uma cidade que tá crescendo, tá absorvendo muitas pessoas de fora. A imensa maioria das pessoas de fora que vem são pessoas boas, a imensa maioria é ordeira, vem realmente em busca de uma melhor condição de vida. Mas, infelizmente, junto com essas pessoas, vem as pessoas que são baderneiras, que querem implementar o ritmo que elas tinham em outra cidade, e geralmente são cidades maiores, capitais, e acham que ali é festa. Não vai ser festa. Aí, você não é bem-vindo. O baderneiro não é bem-vindo, é lógico que não, o criminoso não é bem-vindo, mas agora, o cara que vem para trabalhar, ele vai se adaptar tranquilamente. Sim. O cara que vem para fazer bagunça, ele vai arcar com as consequências dessa bagunça, porque Timbó não é cidade para esse tipo de pessoas. A Curra não é cidade para esse tipo de pessoas. Benedito não é. A nossa região é muito boa por causa disso, porque as pessoas sabem o valor que o trabalho tem. Sim. Sabem o respeito que deve ser dado para as outras pessoas. Então a gente não pede nada demais. A gente pede que as pessoas respeitem uns aos outros. É simples assim. Show de bola. Então, chegando ao fim aqui do nosso programa, agora que a comida já chegou, eu gostaria de te pedir, Flávio, tem intenção de permanecer na política em Timbó? Tem intenção de futuramente talvez ser um candidato a prefeito lá na cidade? Trabalha por isso ou deixa a vida te levar? Primeiro ponto, eu não trabalho. Eu me divirto. Todos os dias eu levanto, agradeço a Deus pela condição que Ele me deu. Foi uma coisa que eu batalhei muito, que eu trabalhei muito, e Ele me concedeu essa graça. E não tem sido nenhum esforço para mim. A única coisa que pesa realmente é o tempo longe da família. Mas graças a Deus, a minha família me apoia demais, se orgulha demais por tudo que está acontecendo. E eu tenho um compromisso com o prefeito Flávio Bussi de apoiá-lo, tantas quantas forem as vezes necessárias que ele pense em se candidatar. Nós começamos essa jornada juntos, vamos terminar juntos, e é obviamente que eu pretendo ficar na política não por aspiração pessoal de querer ocupar um cargo de prefeito, de deputado, de senador, de governador, de presidente, não por isso, mas por entender que a política precisa de pessoas como eu, sem nenhuma falsa modéstia. Pessoas que defendam a verdade, pessoas que defendam os valores da família, pessoas que defendam os valores cristãos. É desse tipo de pessoas. E como eu falei, mais do que ocupar uma função, é servir de inspiração para as pessoas que pensam da mesma maneira que eu penso, ou que têm os mesmos valores que eu carrego comigo. Eu acho que essa é a grande missão. Tenho certeza que meu pai, que faz 10 anos este ano que faleceu, está muito orgulhoso do que tem acontecido, porque tenho caminhado pelos passos dele, não profissionalmente falando, mas da maneira como ele me ensinou como cidadão. E poder levar esses ensinamentos para a política, eu acho que é o maior dos frutos, o maior dos benefícios. Sem nunca pensar no cargo em que a gente pode alcançar, mas saber quem nós somos,
aonde nós somos capazes de chegar sem perder a identidade de filho de Deus. Show de bola. E para encerrar, eu quero te fazer a pergunta que eu faço para todos os convidados. O que o Flávio espera, por mais que nós já sabemos a resposta, o que o Flávio espera das eleições de 2026 a nível estadual e federal? Rapaz, tá ok? Ó, não tem como ser diferente, tá ok? Ó, 2026 é Bolsonaro, é chumbo grosso, rapaz. Por mais que o Falando em chumbo grosso, o teu número de urna era? Era 22762, agora é chumbo grosso. Esse era o número. E eu sei muito que o sistema quer tirar o Bolsonaro de todas as formas, mas não que ele seja um cara perfeito, longe disso, mas é justamente essas imperfeições que mostram que pessoas como ele podem entrar na política. Acredito muito na honestidade dele, acredito que ele foi um cara fundamental para o país, não por ter sido presidente, mas por ter despertado o interesse das pessoas pela política. Ele, sem sombra de dúvidas, foi o político que mais despertou lideranças políticas nos últimos 50 anos. Eu desconheço um líder que tenha inspirado as pessoas. Quando você olha no cenário político hoje, tem muitas pessoas que se inspiraram nele e que ingressaram na política por causa dele. Então, espero sim que a direita eleja o Bolsonaro, que o Brasil escolha o Bolsonaro para recolocar as coisas no trilho. E se ele continuar inelegível, tem algum outro nome? É o nome que ele escolher. O nome que ele escolher. A gente tem que... Uma coisa que está muito em falta hoje, não só na política, mas em todos os lugares, é lealdade. Nós precisamos entender que a criatura precisa ser leal ao Criador. E o Bolsonaro hoje despertou. Se você fala em Tarcísio, se você fala, sei lá quem outro. O Zema não, porque o Zema era do Novo e já veio, mas imagine que o Nicolas Ferreira tenha idade e queira ser candidato. Você não pode olhar para esses caras sem olhar para o Jair Bolsonaro. Então ele, como grande líder da direita, certamente vai apontar um nome que vai poder capitalizar. Mas é natural que seja o Tarcísio, pelo trabalho que ele vem fazendo em São Paulo. Acredito que é um nome que agrega também muitos atores do cenário político, capaz de fazer uma boa eleição e de levar. E em Santa Catarina... Jorginho Melo vai se reeleger com toda certeza. Fechadão com o Jorginho, então. Fechado com o Jorginho, PL 22 na cabeça. Fechou, então. Gostou do nosso programa, Flávio? Tem mais alguma coisa aí que queira falar? Meu irmão, eu tava curioso para saber, tô muito feliz em te reencontrar. Parabéns pela tua desenvoltura. Fiquei muito feliz que você bate papo. Pô, tu leva muito jeito, sensacional, cara. E eu espero... ser convidado novas vezes. Com certeza, sem dúvidas. Foi sensacional. Obrigado. Desejo a todos aí uma... Se quiser mandar um recado aí, onde é que a população pode encontrar o Flávio? O meu telefone está nas minhas redes sociais, ali no Instagram, Flávio Ribeiro PC. Siga, compartilhe os conteúdos, curta, comente, xingue, fique à vontade. Ali não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Os haters, pode vir quente que eu tô fervendo, não tem problema. Nós precisamos de justamente. E como é que é? Se um petista tá bravo? Eu tô feliz. Se um petista tá bravo, eu tô feliz. É sinal que a minha missão foi cumprida. Show de bola. Pessoal, encerramos o 12º episódio do Resenha e Política Podcast. Podemos conhecer um pouco mais da vida e das ideias do vereador de Timbó, Flávio Ribeiro. Gostaria novamente de agradecê-lo pelo empenho. Agora são 10 horas. Estamos aqui 22 horas. Ó, não é por coincidência. Não. Gostaria também de agradecer ao Lucas, né? Não é assessor do Flávio, né? Não ainda. Não vem com essa aí de assessor. Obrigado pela presença de vocês. Espero reencontrá-los novamente aqui. Parabéns pelo trabalho. Boa sorte aí no teu concurso. Tenho certeza que com dedicação vai dar tudo certo. Beleza? Se você gostou do nosso programa, gosta do nosso trabalho e quer continuar nos acompanhando, nos siga nas redes sociais pelo Instagram, @resenhapoliticast, e fique ligado em cada novo detalhe que nós iremos compartilhar no nosso perfil. Se inscreva no nosso canal no YouTube, ative o sininho e fique ligado que logo, logo teremos novidades para vocês. Valeu! Muito legal.